E quem sou eu? Eu sou o Beto, meu nome é Carlos Roberto de Carvalho, o nome da minha mãe é Madalena, uma mulher incrível que me ensinou várias questões. Se hoje eu estou envolvido na arte é graças à minha mãe, que era apenas uma cozinheira, mas uma das pessoas que de mais bom gosto que eu conheci na vida, que tinha uma casa linda, que sabia fazer comida maravilhosa e era uma princesa, minha mãe. E ela que me ensinou, eu acho que muito do que eu sou, do negro que eu sou, que a minha mãe falava para todos os filhos, não baixem a cabeça. E ela falou assim, vocês vão ter que enfrentar o mundo, não baixem a cabeça. Ela tinha uma preocupação da gente não sair desarrumado. Eu era o único que desobedecia, não saia desarrumado. Vocês têm dignidade. Então minha mãe era uma pessoa muito especial para mim. E quando penso na minha memória, eu não poderia não pensar na minha mãe, que foi uma pessoa muito importante para mim. O meu pai também foi muito importante, mas o meu pai já era branco, esse branco brasileiro misturado que não tem, né? Mas a minha mãe era uma mulher negra e eu tenho essa dignidade, guardo essa dignidade dela. Bom, falando da minha mãe, né, e deixando essa memória, acho que a memória que eu tenho que deixar fui um professor que trabalho até hoje, já lá se vão 30 e poucos anos de trabalho, né? Hoje eu trabalho numa universidade federal, trabalhando e em Nova Iguaçu, isso é muito importante, uma universidade brasileira que talvez, quando a gente passeia pelo Brasil, visitando outras universidades federais, é um lugar onde tem a população mais negra, de alunos mais negros, talvez, não sei do Brasil, que a gente não pode falar da Bahia, essas coisas todas. Mas trabalhar em Nova Iguaçu tem me dado essa alegria de poder trabalhar com alunos negros, doutores, mestres, que a gente vem trabalhando. E com eles eu revejo, né, em cada jovem desse, cada negro que nasce, eu revejo a mesma caminhada. Que acho que quando um negro nasce, ele nasce para fazer a sua caminhada e conquistar o seu direito de ser também isso. Então eu sou um professor eu sou uma criança, adoro o que eu faço, gosto de arte, gosto de conversar com as pessoas, né? Trabalhei 25 anos aqui em Petrópolis, fui professor de várias crianças petropolitanas. Eu trabalhei no Dom Pedro II, trabalhei no Liceu, trabalhei no Werneck, trabalhei no São José, trabalhei no IB, trabalhei no SED, e trabalhei no Rui Barbosa, né? Então trabalhei nas escolas públicas e particulares aqui do município. E acho que a minha grande contribuição para a história do negro, e eu falo de algumas histórias pessoais de outras pessoas que se inspiraram por muito tempo, né? Talvez eu tenha sido um dos poucos professores negros da cidade, né? Não fui o único, mas são pouquíssimos professores negros da cidade. E eu via com as crianças de quinta série e sexta série, ter um professor negro é muito importante. Então isso foi me dado, a importância de ser professor negro é muito importante ter essas pessoas para que outros negros possam se inspirar, né? E na mesma coisa aí, por isso que eu comecei a falar da minha mãe. E eu sempre com os meus alunos negros falei, não baixem a cabeça, que a primeira coisa que se pede de um negro, isso não é história, é que ele baixe a cabeça. Que ele é ninguém. E aí você tem que provar isso. Acho que hoje, com muito orgulho, orgulho no sentido do orgulho de mim mesmo, eu me sinto vaidoso de ter feito uma graduação. Minha graduação foi em História e meu mestrado e meu doutorado foi na área de educação, né? E isso não é pouca coisa para um negro no Brasil. E mais importante isso, que essa carreira, né, de formação eu tenho vivido com meus alunos. Então
eu me sinto realizado e até um certo ponto, né, por essa minha condição de negro e por essa minha condição de professor. Porque normalmente, né, no quadro de professores é pouco. E eu não estou falando só de ser professor da escola pública. Também quebrando alguns preconceitos. Trabalhei em colégios particulares aqui, colégios eminentemente brancos, em que as pessoas se assustavam que existia um negro que sabia ler, escrever e sabia algumas mais coisas do que os... Qual que tem o açúcar? Nada. Esse é o seu. Estamos tomando um cafezinho, tá? Mas a vida é assim mesmo. Então, isso foi... Eu acho que é isso que eu deixo pro mundo. Os textos que eu escrevi, né? Os textos que eu tenho escrito. No momento eu estou orientando uma tese de educação, mas com literatura. Foi uma coisa que ficou super bonita. Foi muito bem aceita não, mas acontece que acho que tudo que é bom é póstumo. Então, essa é a grande obra que eu deixo, né? Algo que não foi muito bem entendido pelos meus pares, mas que a gente fez do jeito que a gente quis. Não sei se você... falar da gente é muito difícil, né? É muito difícil. Porque, igual o Santo Agostinho fala, né? Sobre o tempo. Santo Agostinho tem uma passagem maravilhosa sobre o tempo. Ele fala assim: o tempo, eu sei o que é, mas quando me perguntam, eu já não sei mais. Então, quem eu sou, eu não sei. Eu gosto muito, quando vou me definir, por causa do meu nome, né, Carlos Roberto, eu gosto muito o poema que mais me definiu foi o poema do Carlos Drummond. Quando eu nasci, um anjo torto, desse que vive nas sombras, disse: vai, Carlos, ser do gosto na vida. Acho que foi o único poema que eu estudei na vida e que eu sou meio torto. Eu não como é que eu diria? Eu acho que quando lembrarem de mim, quando eu não estiver mais aqui, eu falo, eu acho que é aquele professor que mais que ensinou e enlouqueceu a cabeça dos outros, né? Eu me lembro já, assim, nas escolas, uma vez eu dava aula no SED, um colégio que já acabou, um colégio pequenininho. Aí eu dava aula de história, né? Mas eu dava aula de história com literatura, não dava aula de história. Inclusive no colégio eu fui considerado o melhor professor e o pior professor de história. Porque, ele falou, mas por quê? Ele falou, porque o Beto, a história ele não dá, mas ele fala de tudo pra gente. Isso que é legal. Então é isso, eu sou esse cara que vai entortando. E engraçado, eu encontro com os alunos, isso já é um prêmio em vida, né? Ele falou assim: cara, você foi importante. E é bom saber que a gente, com 70 anos, a gente foi importante na vida das pessoas. Eu nunca fui uma pessoa moralista, né? E tem gente que também tem aluno que só me vê como doido, e tem outros que me acham como gênio. Mas isso é coisa do gênio. O gênio não sabe se são malucos ou loucos. Brincadeira, eu não sou gênio, mas eu gosto de ser irreverente. Ponto. Meu nome é Carlos Roberto de Carvalho, tenho 70 anos, eu sou memória negra de Petrópolis.